Por que eu estou aqui se eu deveria estar lá? Nós queremos entender o propósito de Deus, e querido, nós não vamos entender o propósito de Deus, nós vamos obedecer o propósito de Deus. Independendo da situação que você esteja passando, você não esteja vendo uma saída, mas existe um agir, um impulsionar do Espírito Santo na sua vida, que está te preparando para algo muito maior que você não consegue compreender agora. Mas a gente quer resposta. E quando os discípulos perguntam para o mestre, olhando para o futuro, talvez tentando se prevenir, eu não sei se eles viram ali o que nós vemos hoje, porque quando nós lemos Mateus 24, nós vemos que havia Jesus homem, mas naquele exato momento era Jesus Deus, falando das coisas que viriam a acontecer na consumação dos séculos. Hoje nós vemos que quem estava falando ali era o próprio Deus. Mas às vezes, por não conhecer o Mestre, nós perdemos as maiores oportunidades de crescimento na nossa vida espiritual. E por incrível que pareça, os discípulos andavam com Jesus, mas por muitos momentos os discípulos não conheciam a Jesus. Pastor, pode acontecer isso na nossa caminhada? Muitas pessoas podem caminhar com Cristo, mas não conhecer a Cristo de fato. É diferente você fazer as coisas para Deus e fazer as coisas com Deus. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus aí, Reginaldo. Glória a Deus. Só para dar uma animada aqui, senão o irmão vai dormir, né? Mas é diferente fazer as coisas para Deus e fazer as coisas com Deus. E na Bíblia nós vemos muitas vezes que os discípulos não conheciam a Jesus. Por exemplo, o mestre diz para eles: passemos para o outro lado. Jesus entra no barco, Jesus desce para a proa e Jesus vai descansar. E no meio daquele determinado momento começa uma tempestade muito forte, agita as ondas naquele lugar. Os discípulos começam a ficar desesperados, vão acordar Jesus e diz: mestre, socorre-nos, senão vamos perecer. Jesus levanta, Jesus repreende o vento, Jesus repreende as ondas e fala: onde está a vossa fé? E a Bíblia diz que os discípulos ficaram assustados e diziam um aos outros: olha o que os discípulos diziam: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ou seja, os discípulos estavam com Jesus, mas na manifestação do poder de Deus não conheceram de fato quem era Jesus. Meu Deus. Isso é muito louco. Outra feita, Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe, a cabeceira do Jordão, ali onde ficava o panteão dos deuses gregos. E ali está um movimento muito grande de pessoas, os discípulos estão inseridos naquele grupo de pessoas, e Jesus, em outras palavras, diz assim: vocês discípulos que estão aí no meio deste povo, me diz o que eles dizem a meu respeito, quem que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem: mestre, uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, que é Jeremias, ou algum desses profetas. Preste atenção em um detalhe aqui: se os discípulos de fato soubessem quem era Jesus, eles deveriam repreender aquilo que as pessoas estavam falando acerca do Mestre, sim ou não? Sim. Falar: não, ele não é Elias, ele não é a reencarnação de Elias, ele não é a reencarnação de Jeremias, nem um dos profetas, ele é o próprio Deus. Só que os discípulos estavam ali, eles não conseguem fazer essa distinção. Aí Jesus fala: tá bom, é o que eles dizem, mas agora eu quero ver vocês, o que vocês pensam a meu respeito, quem eu sou? Os discípulos se assustam e não conseguem responder, a não ser da infinita bondade e misericórdia de Deus Pai com a vida de Pedro, e revela para Pedro quem de fato Jesus é. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E o mais interessante é o que Jesus responde: tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne e nem sangue que te revelastes, mas o meu próprio Pai que estás no céu. Olha que coisa fenomenal. Os discípulos estavam com Jesus, mas de fato não conheciam quem Jesus era.
Aqui nós vemos discípulos que não sabem quem é o seu mestre. Jesus Cristo, sendo Deus vestido de homem, está ali assentado, e os discípulos, sem entender nada, fazem 3 perguntas: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação dos séculos? E Jesus olha para eles e diz uma das maiores orientações que todo homem e mulher de Deus precisa estar atento. Faz parte da vida cristã, nós precisamos estar ligados no que Jesus Cristo diz: vede que ninguém vos engane. Queridos, isso aqui é muito sério. Jesus está dizendo aqui: vocês estão preocupados com muitas coisas, vocês estão preocupados com o futuro, com o que há de acontecer, mas a primeira coisa que vocês precisam aprender é cuidar para não serem enganados. E o engano é algo tão forte, meu irmão, que você consegue entender que o engano tirou posições dos seres espirituais lá no céu. Por causa do engano, Lúcifer e seus anjos caíram. Muitos anjos até hoje estão assustados, né? O que eu estou fazendo aqui no meio? Eu só acreditei no Lucinho, caí, e agora como é que eu volto? Né? Por causa do engano. E o que é mais lindo é que quando houve o pecado, caiu os anjos, Deus não moveu nem o dedo para resgatar os seus anjos. Mas quando o homem caiu no jardim do Éden, Deus colocou em prática o seu plano de remissão. Glória a Deus. Deus nos ama muito mais do que os anjos. Nós somos a criação mais amada de Deus. E Deus diz, então, a mulher e o travesti do diabo, né? O diabo foi o primeiro travesti da história. Ele se travestiu de serpente, mas era o diabo que estava lá. É o primeiro travesti da história. Em forma de serpente, ele engana Eva, e Deus diz então para Eva: colocarei inimizade entre ti, diz para a serpente, e a descendência da mulher. Tu ferirás o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, ou seja, esmagará o domínio de Satanás, esmagará o governo de Satanás, a autoridade de Satanás. Nós vemos Deus fazendo a promessa no jardim do Éden. Aí Cristo Jesus nasce, é crucificado, faz a nossa redenção completa publicamente, entre os céus e a terra, e grita: está consumado, a obra está completa, não há mais nada a ser feito. Mas tudo isso, querido, não era só apenas um plano de Deus. Deus tinha um outro plano, além da nossa redenção. Deus planejou, Cristo Jesus executou, mas quem aplica a redenção na minha e na sua vida é o Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo aplica a redenção na minha vida. O Espírito Santo aplica. Ei, Jesus, parece que está bem bagunçado, mas pode ficar tranquilo que no final vai encaixar tudinho. Os discípulos perguntam para Jesus: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus diz: cuide para que ninguém vos engane. Abra os vossos olhos, atenção, vigilância, porque o grande perigo, querido, é o engano. O engano é a tática que sempre deu certo do diabo contra a noiva. Por exemplo, a primeira noiva, Eva, do primeiro Adão, ela diz para Deus: a serpente me enganou. Em outras palavras, eu recebi em mim o espírito do engano. Agora eu sou facilmente enganada. Esse espírito assola a minha vida. E a primeira noiva então cai recebendo o espírito do engano. Só que Jesus Cristo, além de nos remir, Ele também nos retira do engano. Bom, lá em João 14, quando Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Olha onde que está a resposta para o engano: Espírito Santo, na verdade. Mas preste atenção o que Mateus 24 diz: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os escolhidos. Isso significa para nós nessa noite que o maior perigo nem é o pecado, sabia? Porque o pecado, se cada um de nós, mesmo que cometamos, venhamos nos arrepender, Ele é fiel e justo para nos livrar, nos perdoar e nos lavar de toda imundícia. Mas um dos maiores problemas que nós podemos enfrentar é de fato o engano. O maior perigo é o engano. Paulo diz para Timóteo: saiba, Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por seguirem ensinos de demônios e espíritos enganadores. Agora olha esse detalhe aqui: quem que vai abandonar a fé? Quem de fato já conhece a fé, sim ou não? Sim. Ou seja, crente abandonar a fé. Aí você pode falar: mas pastor, como é que vai receber ensinos de demônios se os crentes não vão em centro espírita, não vão na Umbanda, não vão na Quimbanda, não vão no Candomblé? É que esses crentes estão sendo enganados sem precisarem ir atrás. Os ensinos de demônios estão sendo ministrados em muitos cultos de igreja. E um grande alerta para nós: vocês têm pastores aqui, amém? Amém. Por onde eu tenho ido, eu tenho falado isso acerca da igreja. Não terceirize pastores. Como assim, pastor? Principalmente lá no trabalho de jovens, os nossos jovens às vezes dão valores, muito mais valores dos pastores lá fora do que aqueles que estão orando, pagando preço por eles, aqueles que estão acompanhando, tirando carrapicho, e estão sendo enganados por ensinamentos até mesmo de demônios. Isso é sério, querido, porque Deus que constitui a autoridade sobre a nossa vida, sim ou não? Romanos, está escrito. Então, se você tem uma autoridade, deixe que essa unção dos seus pastores, dos seus líderes, seja manifesta sobre as suas vidas. Não terceirize isso, porque você priva de ser enganado. Isso é um fator importantíssimo. Esses ensinos estão vindo dissolutamente, introduzidos como heresias no meio da noiva, no meio da igreja. E isso já estava presente na época de Paulo. Quando Epáfras sai do vale de Licos, ele vai para Roma, onde Paulo está preso. Ele estava preocupado com as heresias, com o erro doutrinário, onde os falsos profetas estavam ensinando ali. Estava destruindo igrejas, esses ensinamentos. Na igreja de Laodiceia, nas igrejas de Colosso, na igreja de Herápolis, essas estavam entrando na doutrina do gnosticismo. E se você não conhecer de fato o que é o gnosticismo, você vai ter dificuldade de entender o livro de Colossenses, de Tessalonicenses, porque Colossenses e Tessalonicenses são cartas direcionadas para combater o gnosticismo. E Epáfras vai para Roma para contar para Paulo o que estava acontecendo. E Paulo responde aos Laodicenses, a carta mais cristológica que existe, Laodiceia. Lá ele escreve também para Éfeso e para Filemão. Mas tudo isso porque o espírito do engano contra a figura de Cristo já estava agindo, o gnosticismo estava sendo ensinado. E o que o gnosticismo ensina? Que existem milhões de anjos chamados Aiaons. Cada anjo desse tem um poder. E quando todos esses anjos estão juntos, eles são Deus. E o que eles falavam acerca de Jesus? Que Jesus era apenas um anjo, que ele não era Deus, que ele era apenas um Aion. Isso é a base do gnosticismo. E aí Paulo entra com tudo, briga, manda na carta dele lá um puxão de orelha para Laodiceia, para Tessalonicenses, Colossenses, e diz: Cristo Jesus não é anjo, ele
resgate. E Jesus está falando com os discípulos sentados no Monte das Oliveiras. Ele diz: vede, para que ninguém vos engane, porque o engano estava permeando já aquela época. Então não precisa ir no sétimo âmbito. Os ensinamentos de demônios estão por toda parte para destruir e enganar os filhos de Deus. Pastor, o que isso gera? Isso gera uma igreja indiferente. Por quê? Porque rejeitou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, foi seduzido. E Jesus disse: cuidado, porque muitos virão em meu nome, no nome de Jesus, dirão o nome de Jesus, dirão: eu sou o Cristo. E de fato, quem é Cristo? Cristo, meu irmão, é um pacote de soluções que Deus criou para nos levar de volta para o Pai, nos levar de volta para Ele. Se nós fôssemos resumir a história de Deus em um livro, seria 3 capítulos. Deus cria o homem. O segundo capítulo, Deus perde o homem no pecado. O terceiro capítulo, por causa de Jesus, Ele resgata o homem novamente. E Deus resgata o homem por meio desse pacote chamado Cristo. E quem se revestir de Cristo, esse é o Filho de Deus. Cristo é a solução. Mas como esse texto foi dito, muitos aparecem como Cristo para tentar enganar a igreja, para tentar enganar os filhos. Na história existem muitos fatos relatados. Por exemplo, Hitler, quando a Alemanha estava num processo difícil, quem que foi se prontificou para ser a solução para salvar a Alemanha? Adolf Hitler. E onde que Adolf Hitler está agora? Eu lembro no Brasil que num determinado momento surgiu uma bandeira dizendo: este país será o país da fome zero. Quantos lembram? Aparentavam ser a solução do Brasil. Mas onde que está a solução hoje? Muitas pessoas dizendo: não, eu sou a referência. Mas ninguém conseguiu morrer, ressuscitar e permanecer. Existem, queridos, muitas pessoas acreditando em muitas coisas, em tantas promessas, em tantos movimentos. Você vê Jesus nos mostrando que muitas pessoas acarretarão grandes multidões, terão muitos seguidores, terão muitas influências e se apresentarão como solução. Isso já aconteceu e continua acontecendo. Mas quando vemos Cristo ou outro profeta profetizando, parece que aquilo termina ali, né? Quando a profecia se cumpre, acaba. Mas não, isso se estende. E eu quero que você, para compreender melhor o que eu estou tentando te dizer nessa noite, preste atenção no impacto que nós estamos vivendo nessa realidade. O melhor entendimento que nós temos acerca disso é acerca dos cavalos de Apocalipse. Quantos já leram? Amém? Benção. Cavalo branco, diz cavalo branco. Cavalo branco. Cavalo vermelho. Cavalo vermelho. Cavalo amarelo. Cavalo amarelo. E depois o cavalo preto. Obrigado. Apocalipse fala de 2 cavaleiros do cavalo branco. O primeiro, o segundo, na verdade, fala em capítulo 19, verso 11 até o 21, que é Cristo Jesus montado num cavalo branco. E ele vem com seus olhos de chama de fogo, na sua mão uma espada afiada, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse cavalo branco está falando de Jesus, mas no capítulo 6 está falando de uma fraude, está falando de um fake de Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse 6 que quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos seres viventes diz: vem, e eis que vem um cavalo branco, e o seu cavaleiro vem vencendo, e para vencer foi-lhe dado uma coroa e um arco na mão. Agora preste atenção no que nós ouvimos agora. Imagina um cavaleiro num cavalo só com arco na mão, sem flecha. Até uma criança consegue derrubar um cavaleiro desse, sim ou não? O que serve com arco? Mas ele tem uma aparência simplesmente de guerreiro, só que ele é uma figura de uma falsa paz. Esse cavaleiro é uma figura de um evangelho similar de Cristo. Vê que ele tenta imitar o cavalo branco que Cristo está vindo, mas ele não tem a essência do evangelho.
não tem a palavra, não tem a espada. E a Bíblia diz que ele vem vencendo e vem para vencer. Que é esse evangelho? É aquele evangelho de aparência. É o evangelho do cristianismo sem cruz. Pastor, é teologia da prosperidade? É prosperidade material? Sim, é prosperidade material. Ele vem para vencer. E hoje, o que todo mundo mais quer? Diz para mim. Prosperidade. Todo mundo quer vencer, independente de qual hora que seja. Quer vencer na financeira, quer vencer. Eu me lembro que no início do meu ministério, como os jovens ansiavam no ministério pastoral de Eliseu, como havia jovens empolgados com o ministério pastoral, para ser líder de outros jovens, para cuidar de célula. Nossa, isso era lindo. A gente ia para o congresso. Que poder magnífico de Deus, o Comep da Assembleia de Deus em Anápolis, saiu uma caravana, que coisa fantástica. Eu me lembro que a gente terminou a reunião do Comep uma vez, estava alojado no ginásio de lá, e aí nós pegamos na mão todo mundo e foi orar. Que presença maravilhosa, tinha mais presença ali do que tinha de fato no congresso. Por quê? Porque havia jovens sedentos. Só que um tempo atrás, James, eu fiz uma reunião com os jovens lá da nossa igreja para consagrar alguns no ministério, já estava com um tempo lá, e um dos jovens falou assim para mim: pastor, eu vou falar com a minha esposa primeiro, para você consagrar, ver o que ela acha, tá bom? Eu falei assim: para fazer coisa errada você nunca perguntou para ela, né? Mas para você ser consagrado no ministério, você quer ouvir a opinião dela, né? Quer vergonha na sua cara, rapaz. E isso é triste, porque é uma geração de jovens, de líderes, que são líderes de startups. Preste atenção no ponto nós chegamos, mas não são líderes de si mesmos. Uma geração de homens e mulheres de Deus que trocaram o ministério para ganhar dinheiro. É por isso que muitos jovens não querem mais o ministério. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem vencer. Deixaram de ser relevantes, deixaram de se importar com a vida de Cristo. Não estão apenas sendo enganados pelo cavalo branco, mas estão sentados na garupa do cavalo branco enganando a outros. Pessoas que se potencializam nas instruções para obter riquezas, que são eficientes no day trade, nas ações, no Ibovespa, na economia mundial, mas que não sabem o nome de um visitante da sua igreja. Não se importa mais de produzir pelo erro, pelo reino. São pessoas que abrem a boca, falam muito bem, é esplêndido ouvir elas falar, mas por dentro são sepulcros caiados. E sabe o que é também interessante você entender nessa noite? Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Em um diálogo com alguns dos jovens, eles falaram assim para mim: pastor, Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo pecado de homossexualismo. Eu falei: não é verdade. Claro que tinha toda espécie de pecado ali naquele lugar, porém Sodoma foi destruída por causa de engano. Olha o que diz Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância e ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre necessitado. Soberba, fartura de pão e prosperar com tranquilidade. Está vendo por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por viver, por vencer, para vencer, por mudar o foco, por ser enganado. O homossexualismo, o orgulho, o roubo é pecado, sim, porém ela foi destruída pelo engano. E queridos, é tão fácil ver que as pessoas não estão mais preocupadas com o que de
palavra nesse sentido. Eu quero fazer igual o Billy Graham, tirar um casaco, jogar e todo mundo cair. Quero soprar no povo, quero um paralítico e ressuscitar. Mas, querido, eu fui chamado para isso e não tem jeito. Aleluia. Eu fui chamado para te despertar nessa noite, meu irmão. Não aceite que o engano trave um som bem maior que você tem na sua vida. O que é, pastor? É o chamado e o propósito que Deus colocou no seu coração. Porque somos vulneráveis ao engano e a tantos outros fatores que tentam influenciar as nossas decisões todos os dias. Estamos convictos de que temos que ter os nossos sonhos realizados, que temos que ter sucesso, o melhor carro, a melhor casa. Querido, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, tudo isso vai desintegrar. Mas sabe uma coisa? A verdade do Evangelho de dar outra face. Sabe a verdade do Evangelho de andar com as migas, de dar a capa e também, se for necessário, dar a túnica? Isso reverterá imenso para mim e para a sua vida. Mas, pastor, isso vai ser terrenamente? Não é o local onde a traça e o ladrão rouba, não é. Mas é nos céus. E a gente parou de lutar pelas coisas eternas e nós estamos lutando pelo que perece. E quando o cavalo branco ele vem e se instala, Apocalipse mostra que um outro cavalo vem e continua agindo. O branco não deixa de agir, o engano não deixa de agir. Até que Cristo volte, o engano estará imperando, não tem como. Mas olha que interessante isso aqui. Sai o cavalo branco e vem um cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? A guerra. Depois de ter chegado o vermelho, chega o cavalo amarelo. O que é o cavalo amarelo? A fome. E depois vem o preto, que é a morte. Primeiro, a pessoa vive no engano. Em segundo, ela vive em guerra e conflito o tempo todo, sem saber o que fazer, sabendo que Deus tem um chamado para ela, mas ela não consegue se posicionar mais. Sabendo que um dia ela já teve experiências profundas com Deus, mas agora já não é do mesmo jeito mais. Ela vive em guerra. E quem vive em guerra, querido, tem fome. Sai comendo tudo quanto é palavra que existe no YouTube, no mundo afora, se alimenta de todas as fontes e não sabe por que está ainda insaciado. É porque na verdade está no engano, vivendo em guerra, e quando está com fome, morre. É um cavalo preto da destruição e a morte. E como eu tenho trabalhado com jovens, principalmente lá na nossa igreja, enganados, procurando diversos meios, treinamentos. Pastor, agora eu estou fazendo curso de linguagem neurolinguística. Não estou dizendo que isso não tem a sua devida importância, mas tem, mas não é o fundamento nosso. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Pessoas procurando acerca de neurociência, estão preocupadas em saciar uma fome que só Jesus sacia, que é só o Espírito Santo capaz de preencher qualquer vazio do homem. E os discípulos estão sentados com Jesus, querendo saber das coisas vindouras, talvez para se prevenir, talvez para tomar alguma precaução. E Jesus está dizendo: cuidado para que vocês não sejam enganados. E o pior de tudo isso, querido, é que quando caímos no engano, nos tornamos árvores infrutíferas. E vai chegar um dado momento, eu não quero que isso te assuste, mas que isso te impulsione, que nós vamos ter que apresentar todo o talento diante de Deus. Vamos ter que mostrar com toda a nossa seiva ligada em Cristo Jesus, assim como diz na videira verdadeira em João capítulo 14, e mostrar os nossos frutos, frutos permanentes ou uma árvore infrutífera. Quando olhamos para o Antigo Testamento, se não me engano, Malaquias diz que mesmo na velhice ainda daríamos bons frutos. Os jovens teriam
Mas o que o diabo tenta em todo tempo? É nos mostrar, será que de fato vale a pena viver pelo reino? Será que de fato vale a pena ouvir, ceder espaço, perder para que o outro possa ganhar? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu estar sujeito à autoridade? Será que vale a pena ainda dizimar e ofertar na casa do Senhor? Será que ainda vale a pena? A gente entra em tanto questionamento, em tanto conflito. E na verdade o diabo está colocando sobre nós o engano, para que nós pecamos o foco. E qual é o nosso foco? Cristo Jesus. Paulo nos dá uma instrução maravilhosa quando diz: persiste para o alvo, para o reino da Soberana vocação. Eu e você fomos chamados e vocacionados para viver grandes coisas em Deus, querido. Eu quero que neste momento, nessa noite, a sua mente se abra. Eu quero que neste momento o seu coração se encha de expectativa. Aleluia. Eu quero que neste momento você pense: poxa, quer saber? Tudo que eu estou pensando para mim é pouco perto do que Deus tem para mim. Amém. E a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Será que já não é a hora de você sonhar com passos maiores no seu ministério? Será que já não é a hora de você parar? Poxa, eu estou lendo um capítulo por mês, está bom demais, ou eu não estou lendo a Bíblia de jeito nenhum, e você lançar um desafio de enfiar a cara na palavra do Senhor? Será que não é o momento de você romper com os desafios de participar de uma vigília por mês e participar de mais vigílias? De falar mais do amor de Deus? De quebrar o engano sobre a sua vida? Fomos chamados para florescer, amém? Amém. Fomos chamados para frutificar. Eu queria que você ficasse de pé. Nessa noite eu quero fazer uma oração bem específica. Eu quero orar por você. Você não vai precisar sair do seu lugar, mas eu quero orar por você que sabe que estamos chamados de Deus. Você já experimentou grandes coisas em Deus. Você não é igual aos discípulos que não conhecem o Mestre. Você conhece o Mestre Jesus, que é por isso que você está aqui nessa noite. Você foi salvo por Ele, mas que por circunstâncias que você entende que foi um engano maligno, que foi um engano da parte de Satanás para tentar te privar de você viver o tempo de Deus, viver o melhor de Deus. É nisso que eu quero orar, para que isso seja quebrado sobre a sua vida, para que as amarras sejam desfeitas. A palavra do Senhor fala para nós que a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Nessa noite eu acredito no poder de Deus neste lugar. Nessa noite eu acredito na unção do Senhor neste lugar. E eu acredito que toda barreira vai ser quebrada no nome do Senhor. Se você imaginava de dar um passo, 2 passos nesse momento, nesse ministério, você vai